Meu nome é Jaque Santos e hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante. Remessa conforme deixou o governo sem saída. Se você achar que essa informação que eu vou compartilhar é relevante, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes mesmo do remessa conforme ser criado, quando ele chamava Digital Tax, eu acompanhei o andamento dessa novela mexicana até aqui. Inclusive, eu fiz uma playlist só sobre o remessa conforme. Se você não está por dentro do assunto, eu vou deixar essa playlist para você aqui no card. Porque parece que agora essa história está próxima de ter um desfecho. Tudo começou quando os varejistas brasileiros pressionaram o governo anterior a criar algum tipo de taxação em cima de produtos importados. A pressão foi tremenda naquela época, mas aquele governo não cedeu à pressão. Já o governo atual parecia que tinha cedido à pressão, mas não foi exatamente como os varejistas imaginavam, queriam. Eu acho que no momento eles se sentem um pouco enganados e feitos de trouxa. Só que eles não aceitaram isso quietos. Eles foram no STF e pediram uma análise dessa situação para obrigar o governo a voltar com a cobrança do imposto federal. E olha como essa situação está indo para o seu desfecho. Nesse título aqui fala que o STF dá prazo para que o governo explique remessa conforme após processo do varejo. Fala aqui que o Supremo ainda deve julgar uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo varejo contra o programa Remessa Conforme. E a ministra Carmen Lúcia deu 10 dias para o governo prestar informações a respeito do funcionamento do programa. A Confederação Nacional de Indústria e a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo diz que tem vício de constitucionalidade na isenção do imposto de importação dentro do remessa conforme, uma vez que a desoneração tributária das remessas postais internacionais de até $50 não possui equivalências nas transações nacionais. Traduzindo o que eles falaram aqui, essa isenção não foi dada também ao varejo brasileiro de forma a tornar essa concorrência igualitária, justa. Então, na visão dos varejistas, eles estão em uma concorrência desleal e isso é inconstitucional segundo eles. Como eu falei anteriormente, as empresas estão falando que há uma concorrência desleal. Mas a parte mais interessante aqui nesse artigo que me motivou a compartilhar com vocês fazendo esse vídeo foi essa aqui. Por outro lado, varejistas estrangeiras dizem que o programa Remessa Conforme acabou afastando os brasileiros. Por isso, os técnicos do governo orientam o Ministério da Fazenda a ter muita cautela ao analisar a taxação de todas as importações com imposto federal. Isso porque há um sério risco da ação acabar reduzindo a atual arrecadação, afastando também os marketplaces da regularização proposta pelo Remessa Conforme. Então, no atual cenário, de fato, o governo está sem saída. Por quê? Se ele atender os varejistas e voltar com o imposto federal, com certeza os marketplaces irão sair do Remessa Conforme e então o governo vai perder o controle sobre essas importações que ele adquiriu agora, além do fato de que vai ter uma redução gigantesca nas importações, o que vai desagradar muito o governo chinês, as empresas chinesas e os brasileiros que fazem compra. Então, desagradar esses três não é interessante e o governo sabe disso. Se dependesse só do governo, eu tenho certeza que eles manteriam tudo como está. Contudo, como os varejistas entraram com essa ação no STF, a coisa saiu do controle deles em razão disso. Por isso, inclusive, a ministra pediu mais informações para poder decidir se vai interferir nessa situação e se vai obrigar o governo a fazer essa cobrança do imposto que ocorria antes do remessa conforme. Agora, se o governo oferecer as informações para a ministra e ela chegar à conclusão que tudo deve permanecer como está porque não é inconstitucional, aí os varejistas ficarão extremamente contrariados e não sabemos o que essa insatisfação pode acarretar para o governo. A única coisa que eu sei é que, independente da decisão que for tomada, haverão muitas pessoas insatisfeitas com a decisão que for tomada. Por isso eu falo que, de fato, agora não tem uma decisão
que vá agradar todo mundo. É algo realmente sem saída. E tudo isso por causa da criação desse programa que era totalmente desnecessária. Tudo deveria ter permanecido como era antes. Não era perfeito, mas pelo menos não tinha desagradado a tantas pessoas, não tinha envolvido pessoas e empresas do jeito que o Remessa Conforme envolveu. Os varejistas que gritavam antes do Remessa Conforme, depois do Remessa Conforme, continuaram gritando. Então, que eles permanecessem gritando como era antes, porque eles continuaram gritando e nada aconteceu. Então, não há dúvida que a criação desse programa só veio para piorar 10 vezes a situação referente à importação. Não só com relação a essa questão de cobre imposto federal, não cobre imposto federal, mas também porque todo mundo que costumava fazer importação anteriormente sem pagar imposto nenhum está insatisfeito, as empresas chinesas estão insatisfeitas, os varejistas estão insatisfeitos. Então, eu estou muito curiosa para saber qual vai ser o desfecho, porque eu sei que de qualquer maneira ele não vai ser bom. Contudo, se você discorda de mim, por favor, compartilhe aí nos comentários, porque eu gosto de ouvir outras opiniões. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!